Gisele, nós temos aqui uma pergunta que é sobre o requisito da norma. Eles estão perguntando para nós como atender a questão do conhecimento organizacional. Legal. Quando a gente fala conhecimento organizacional, parece um bicho de 7 cabeças, né? Meu Deus, como é que eu vou atender isso? O que isso significa? E na verdade é muito simples. Na teoria, na prática, às vezes, não é que seja complicado, mas às vezes a gente acaba pulando alguma etapa. O conhecimento, ele tem algumas etapas, né? Então a gente tem a identificação do conhecimento, a gente tem a criação do conhecimento, o armazenamento, o uso e o compartilhamento do conhecimento. Então isso faz o ciclo do conhecimento. Você só garante o conhecimento quando você cumpre esse ciclo. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma informação que veio da internet ou tem um dado que veio de uma coleta de dados, mas isso não é conhecimento. Mas como é que a gente pode fazer a questão do conhecimento organizacional? Então, o conhecimento ele sempre vem de uma pessoa. E como é que eu faço para esse conhecimento ficar na organização? Então, um exemplo disso é a própria elaboração dos procedimentos da empresa. Tanto os procedimentos relacionados à gestão, como os procedimentos relacionados aos processos, como os de execução de serviço. Então, você está colocando um conhecimento que é das pessoas, que é das normas, em um documento que vai ser disponibilizado para todos os colaboradores da empresa. Então, essa é uma forma de atender. Como que nós podemos fazer também? Através de cursos. A partir do momento que você identifica a necessidade de um curso, você pode prover esse curso para a pessoa, né, para o colaborador, e ele vai agregar o conhecimento para a empresa. Ele vai pegar esse curso que ele fez, o que ele aprendeu, o que ele entendeu, e vai aplicar na empresa. Consequentemente, outros colaboradores vão adquirir esse conhecimento. Sistemas informatizados, eu falo tantas vezes, mas é verdade. Um sistema informatizado, ele garante o conhecimento organizacional. Por quê? Porque não está na cabeça das pessoas, não está na máquina, no computador daquela pessoa. Ele está num sistema que é acessível em qualquer lugar, por qualquer pessoa, logicamente conforme as permissões que ela tenha. Mas também é uma forma de gestão do conhecimento. E, para finalizar no exemplo, para não me estender demais, por exemplo, os mentoreamentos. Então, quando você quer treinar uma pessoa vai assumir uma função específica e ela ainda não tem experiência nessa função específica, você pode colocar junto com essa pessoa, uma pessoa mais experiente que vai fazer um apadrinhamento, né, desse processo de aprendizagem. E aí a gente vai ter uma transferência de conhecimento. Então, aqui foram alguns poucos exemplos dessa questão do conhecimento organizacional, mas acho que já vai ajudar você a entender um pouquinho sobre isso. Um outro assunto que gera muita dúvida é quais os processos precisam ser mapeados dentro de uma empresa. E também quais os principais problemas ou as falhas quando você faz esse mapeamento. Legal. Então a norma ela tem um requisito específico dessa parte de mapeamento de processos. Ela diz que a empresa tem que determinar quais são os processos necessários para o SGQ. Com isso, você tem que entender o que são os processos de negócio, né? Os processos que estão relacionados ao teu produto e quais são os processos de apoio. Então a gente vai definir os processos principais. Se a gente está falando de construção civil, obviamente o nosso processo principal é a execução de obra. Além disso, tudo que está diretamente associado. Então, projetos, né, assistência técnica, entrega de obra, isso está diretamente relacionado com o meu produto. E eu tenho processos auxiliares, como compras, RH, né? O próprio SGQ, ele está embutido em todos os processos, ele não é um processo à parte. Então, a gente tem que entender esses processos e fazer esse levantamento inicial. A partir daí, processos principais precisam ser mapeados, definindo entradas, saídas, né? Forma de monitoramento e medição. E aí você vai definir todos os itens associados, riscos e oportunidades, recursos necessários, competências. Então, para aquele processo principal. Quanto aos processos auxiliares, você vai verificar a pertinência. Exemplo. Aquisição, sim, você precisa mapear, porque ele impacta, apesar de ser um processo auxiliar, ele impacta no produto final.
RH, puxa, RH é interessante se mapear, até porque a norma exige aquela questão de competências. Agora, por exemplo, financeiro, você precisa mapear? Fica a critério da empresa. Por quê? Porque ele é um processo de apoio e é um processo de apoio que não necessariamente impacta no produto. Então a empresa decide se ela quer ou não mapear, tá? E problemas que a gente tem? A gente tem alguns problemas que as pessoas pulam etapas, né? As pessoas não conseguem entender a interação, a sequência dos processos, as pessoas não definem os conhecimentos que são necessários para aquela atividade, não definem as pessoas responsáveis por resolver problemas nas interfaces. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Existem vários métodos de mapeamento de processos, a gente tem até e-book falando sobre isso, né? Explicando. A gente pode fazer um fluxograma, a gente pode fazer um CIPOC, um diagrama de tartaruga. O fluxograma, ele é um mapeamento mais trabalhoso, a gente já fez isso para várias empresas, ele é um processo mais demorado e mais detalhado, porém, ele te dá um resultado bastante efetivo. Então, quando você quer fazer a coisa mais macro, você usa um CIPOC ou um tartaruga. Quando você quer um detalhamento de processo, você faz um fluxograma. E o resultado é bem bacana, porque você acaba descobrindo aonde que você tem as falhas, os gaps, né, as lacunas entre processos. E aí você consegue atuar exatamente naquele problema e resolver algo que muitas vezes te gerava desperdício de tempo, de dinheiro, né? A questão da produtividade. Então é bastante interessante. Com relação agora à norma de desempenho. Alguns documentos, alguns itens já eram de conhecimento nosso no SIAC, mas quando veio a norma de desempenho, eles aumentaram um pouco de tamanho, um pouco de grau de importância. Por exemplo, no plano de controle tecnológico, que é o nosso PCT, né? Antigamente a gente fazia ele um pouquinho mais reduzido para a obra, agora ele ficou com muitas e muitas folhas, né? A questão é, em que momento agora é o ideal para eu fazer o meu PCT? Bacana. O PCT, o Plano de Controle Tecnológico, ele é um documento que ele está citado no requisito 8.1.1, Plano de Qualidade da Obra. Então, lá nesse requisito, a norma fala que deve ser estabelecido o PQO da obra. Então, num primeiro momento, as empresas devem pensar assim, puxa, a hora de fazer o PCT é a hora de fazer o PQO. Assim, a minha recomendação é outra, mas aí vai pela experiência. Para mim, o momento ideal para a elaboração do PCT é no momento de fazer a análise do PDE, fazer a análise crítica do PDE. Então, você definiu o perfil de desempenho da sua edificação, aí você vai ter que fazer uma análise crítica para verificar se os seus projetos estão ou não atendendo os requisitos da norma de desempenho. Esse é o momento ideal para, junto da análise do PDE, você fazer o PCT. Por quê? Porque como os itens se conversam, tem alguns momentos que você vai falar assim, olha, isso aqui eu atendo no projeto, então eu não preciso fazer um ensaio. Isso aqui eu não atendo no projeto, então eu vou comprovar mediante a realização de ensaio. Então você faz essa informação cruzada de tal maneira que você consegue de uma forma muito mais eficaz e inclusive eficiente, otimizando a questão do tempo, de recursos e inclusive recursos financeiros, porque é o momento em que você decide se você precisa ou não fazer um determinado ensaio, ou se você precisa ou não resolver isso na fase de projeto. A norma de desempenho, ela tem vários e vários requisitos que ela prevê que o atendimento pode ser comprovado por análise de projeto. E nesse caso, você não precisa gastar dinheiro para fazer um ensaio de laboratório. Você comprova mediante a análise crítica do projeto. Então é bem bacana. Então, na minha opinião, o melhor momento de elaborar o PCT é no momento da análise crítica de projeto. E nesse caso, a gente pode ajudar vocês. Você usou a expressão análise crítica. E no regimento, junto com ela, vem muitas vezes a expressão verificação. É a mesma coisa? Comumente as pessoas confundem verificação e análise crítica, porque quando a gente lê a norma e lê os requisitos, realmente parece que é a mesma coisa. E uma outra coisa que acaba confundindo é porque verificação e análise crítica, elas podem ser feitas em momentos distintos ou ao mesmo tempo. Então isso gera uma confusão. Então eu vou falar de uma maneira muito simples o que é uma coisa e outra.
Verificação é o famoso cara crachá. A gente definiu requisitos de entrada e eu vou verificar se esses requisitos constam ou não constam no projeto. Ponto. Análise crítica é algo a mais. Ficou bom? Este projeto está compatível com os demais? Existe alguma interferência? Então, é algo a mais. Análise crítica vai dizer se eu posso atender realmente a finalidade, né? O que eu espero realmente desse projeto ao final dele. Ainda até tirando uma dúvida, falando um pouquinho mais do PCT. Você comentou que é onde a gente propõe, né? Onde a gente entende que serão necessários alguns ensaios ao final da obra. Mas se eu já segui na aquisição de material, o CIMAC, as orientações do regimento, então eu estou já garantida que ao final, quando eu for ensaiar o conjunto, ele estará atendendo a norma de desempenho? Nossa, essa dúvida, essa pergunta vale ouro, né? Então, o que ocorre? As pessoas acham que o CIMAC, o Inmetro e o desempenho, se você atender um, automaticamente você está atendendo os demais. E não é assim que funciona. São requisitos completamente distintos. Quando eu falo em Inmetro, eu estou falando em certificação compulsória. Então, são produtos que não podem ser colocados à venda no mercado sem ter a certificação do Inmetro. Normalmente está relacionado com a parte de segurança. Quando eu falo em CIMAC, é um alinhamento com os requisitos do programa, do PBQPH. Então, são ensaios realizados pelos programas setoriais da qualidade, né, que comprovam o atendimento às normas prescritivas do produto, as normas NBRs, as normas brasileiras, relativas àquele produto especificamente. Em alguns casos, as normas prescritivas já trazem exigências relacionadas à norma de desempenho, mas em poucos casos. Na grande maioria das vezes, os requisitos da norma prescritiva são diferentes dos requisitos da norma de desempenho. E com isso, atendendo o CIMAC não garante que eu atenda a norma de desempenho. Por quê? Porque a norma de desempenho são requisitos específicos. Então, cabe a você pedir para o seu fornecedor o atendimento desses requisitos específicos. E aí a comprovação vai se dar mediante laudo de ensaio do fornecedor. Não basta o fornecedor mandar para você um laudo de ensaio qualquer. Você tem que fazer uma análise crítica e verificar se esse laudo está atendendo. Coisas a verificar: se ele foi feito baseado na norma correta, se está identificado o lote, se a data de realização desse ensaio é razoável, não é algo muito antigo, porque às vezes o fornecedor traz para você um laudo de 10 anos atrás, isso não atende mais, né? E verificar se o resultado do ensaio atende ao nível de desempenho que você especificou. Por quê? Porque como a norma de desempenho trabalha com o desempenho mínimo, intermediário e superior, pode ser que o fornecedor entregue para você um laudo que atenda o desempenho mínimo. Porém, você está propondo entregar uma obra que para um determinado requisito o desempenho requerido é o desempenho intermediário. E nesse caso, por mais que ele atenda a norma com desempenho mínimo, ele não vai atender a sua necessidade. Obrigada, Gisele.